Prometeu e Pandora, o fogo e o véu, o arquétipo da queda nas tradições ocultas. Introdução. Desde a aurora da consciência, a humanidade buscou compreender a origem de seu sofrimento, a perda do paraíso e a razão pela qual, em vez de viver em abundância natural, deve lutar, trabalhar e suportar o peso da dor. Toda tradição espiritual conserva em seus mitos uma memória desse estado primordial e da ruptura que inaugura a história. Na Grécia Antiga, este mistério é narrado pela dupla figura de Prometeu e Pandora. O titã ousado que rouba o fogo divino e entrega aos homens, e a primeira mulher que abre a jarra dos males, espalhando a dor e a ilusão sobre a terra. Juntos, Prometeu e Pandora narram a passagem da era matriarcal e da idade de ouro para a era patriarcal da lei, da fadiga e do exílio espiritual. Quando o Hesíodo descreve a sucessão das idades, da dourada até a de ferro, ele não apenas apresenta uma sequência temporal, mas revela um arquétipo. O homem que vivia em comunhão com a terra e com os deuses passa a viver sob o peso da necessidade, da guerra e da injustiça. O mesmo mito se repete no Éden bíblico, no Satya Yuga hindu, nos contos gnósticos sobre a queda de Sofia e nos mistérios cabalísticos da Shekinah oculta. Em cada versão, uma centelha de fogo ou de consciência roubada, um véu é estendido e o homem se encontra entre a luz e a ilusão, entre o dom divino e o castigo do tempo. Prometeu representa a chama que desperta a consciência, mas que também inaugura o sofrimento. Pandora representa o véu que encobre a realidade última, mas que também conserva em si a esperança. São símbolos complementares de um único arquétipo, o da queda e da iniciação da alma humana. O mito de Prometeu e a dádiva do fogo. Na tradição grega, Prometeu é um titã, filho da antiga geração divina que precedeu Zeus. Seu nome significa o que prevê, o que olha para a frente. Ele é descrito como amigo da humanidade, protetor dos homens frágeis e mortais. Ao perceber que Zeus negava aos homens o fogo divino, Prometeu decide roubá-lo e entregá-lo à terra. Este ato é de generosidade, mas também de desafio. O fogo é a essência do divino, símbolo da luz, da técnica e do poder de transmutar a natureza. O fogo roubado não é apenas uma chama material, mas o dom da consciência, a capacidade de cozinhar alimentos, fundir metais, criar cidades e artes. A partir desse dom, a humanidade deixa de viver apenas em passividade diante da terra e começa a dominar o ambiente. Contudo, cada conquista traz consigo uma sombra. O mesmo fogo que aquece também queima, a mesma chama que ilumina também destrói. Assim se abre a dualidade da vida consciente. Zeus, o pai dos deuses, se enfurece com o roubo. Como punição, ele ordena que Prometeu seja acorrentado a uma rocha. Uma águia, símbolo do poder celeste, devora diariamente seu fígado, que renasce a cada noite, renovando o tormento. Esta imagem é profundamente simbólica. O fígado é o órgão ligado ao sangue, à purificação e às paixões. Ser devorado sem cessar é o destino da consciência, que ousa roubar o poder dos deuses. A dor se torna o preço do conhecimento. Aqui se percebe o nascimento do arquétipo patriarcal. O homem já não vive sob o cuidado da mãe abundante, mas sob a lei punitiva do Pai Celeste. Prometeu encarna a condição do ser humano consciente, que possui a chama interior, mas que também carrega o fardo da limitação, da dor e da mortalidade. Pandora é a abertura da jarra. Após o ato de Prometeu, Zeus decide infligir outro castigo. Ordena a criação da primeira mulher, Pandora. Hefesto molda sua forma. Atena a veste com véus belos. Afrodite lhe dá o encanto e Hermes lhe concede a astúcia. Cada deus oferece um dom, de modo que Pandora significa literalmente a portadora de todos os dons. Contudo, esses dons estão envolvidos em ambiguidade. Pandora recebe uma jarra lacrada. Quando ela abre, os males se espalham pelo mundo. Doenças, fadigas,
invejas, dores e misérias inundam a vida humana. Apenas a esperança permanece no fundo, fechada, como o último fio de luz. Este mito representa a entrada do feminino velador. Enquanto antes a Mãe Terra era fonte de nutrição espontânea, Pandora surge como princípio de fascinação e limite. Ela inaugura o mundo da ilusão, no qual cada dom traz consigo sua sombra. É como se a beleza, a fertilidade e o encanto estivessem sempre acompanhados da dor, da mortalidade e do engano. Pandora é a contraparte de Prometeu. Ele traz o fogo da consciência, ela o véu da ilusão. Ele representa a ascensão solar do ego, ela a descida lunar dos males. Juntos, narram a condição paradoxal da humanidade, portadora de luz ao mesmo tempo envolta em sombra. O paralelo com Maya no Oriente. Na filosofia védica e budista, o conceito de Maya ocupa papel central. Maya é a força cósmica que projeta o mundo das aparências, fazendo com que o Uno se manifeste em múltiplas formas. A realidade última é Brahman, a unidade sem dualidade, mas sob o véu de Maya o homem enxerga apenas fragmentos, vive entre prazer e dor, nascimento e morte, ilusão e desejo. Pandora é a expressão grega desse mesmo véu. Assim como Maya, ela introduz a humanidade na experiência ilusória da dualidade. Sua jarra é o mundo fenomênico, cheio de encantos e tormentos. A esperança que resta no fundo é análoga ao fio dourado da libertação espiritual, a possibilidade de rasgar o véu e retornar ao Uno. Prometeu, ao roubar o fogo, corresponde à centelha da consciência que desperta em meio à ilusão. Ele é semelhante ao Atman, a chama interior que, embora presa ao mundo de Maya, conserva sua natureza divina. A tragédia de sua prisão na rocha ecoa a condição da alma humana, consciente, mas acorrentada ao ciclo de dor. Assim, Prometeu e Pandora são equivalentes ao Paratman e Maya. O fogo é a essência divina do ser, o véu é a condição ilusória da existência. Somente ao atravessar o sofrimento e reconhecer o jogo de Maya, o buscador pode se libertar e reintegrar-se ao absoluto. A queda e o véu na Cabala. Na tradição da Cabala, o arquétipo da queda é descrito pela ruptura dos vasos, o Shevirat HaKelim. A luz infinita do Ein Sof desce pelas 10 Sefirot, mas os vasos inferiores não suportam a intensidade e se quebram. As centelhas divinas caem no mundo da matéria, sendo aprisionadas nas cascas chamadas Clifot. Prometeu é a imagem dessa centelha. Ele traz o fogo divino para o mundo, mas por isso se vê acorrentado à rocha, como se estivesse preso no reino material. Pandora, por sua vez, corresponde a Shekinah, velada, a presença divina que desce com as centelhas se encontra em exílio no mundo. Sua jarra aberta simboliza a quebra dos vasos, liberando caos e sofrimento. No interior da tradição cabalística, a tarefa do iniciado é levar as centelhas de volta ao alto, reunindo a Shekinah, seu esposo divino. Esta é a Tikkun, a restauração. A esperança no fundo da jarra de Pandora é a própria possibilidade da Tikkun. Embora o mundo esteja cheio de dor, há sempre um fio de luz que guia a alma ao reencontro com a fonte. Sofia no gnosticismo. No gnosticismo, Sofia, a sabedoria, ao desejar gerar por si mesma, cai em erro e dá origem ao mundo material imperfeito, regido pelo demiurgo. Essa queda faz com que as almas fiquem aprisionadas na matéria, esquecidas de sua origem divina. Contudo, Sofia também é a portadora da promessa de redenção, pois sua centelha continua presente em cada ser. Aqui vemos o mesmo arquétipo. Pandora abre sua jarra e espalha os males, assim como Sofia ao cair da origem ao mundo de dor. Ambas são arquétipos femininos ambivalentes. Causam a queda, mas guardam a chave da salvação. Prometeu, com seu fogo roubado, é como o Cristo gnóstico que traz a chama do conhecimento, o gnosis, mas que por isso é perseguido e crucificado. No gnosticismo,
O caminho da libertação é despertar a centelha interior, reconhecer a ilusão do mundo material e reintegrar-se ao pleroma. Assim, tanto Pandora quanto Sofia representam a condição velada, e Prometeu a chama que pode guiar de volta à plenitude. A tradição cristã. O cristianismo herda o arquétipo da queda e o reinterpreta em sua teologia. Eva, como Pandora, abre o fruto proibido e inaugura o sofrimento, o trabalho e a morte. O paraíso é perdido e a humanidade se encontra em exílio. O conhecimento do bem e do mal corresponde ao fogo de Prometeu, que desperta a consciência, mas ao preço da dor. Cristo, por sua vez, é o Redentor prometeico. Ele assume o castigo na cruz, tal como Prometeu acorrentado à rocha. Sua dor se torna fonte de salvação. Após sua morte, envia o fogo do Espírito Santo aos discípulos, retomando o símbolo da chama divina. O Pentecostes é a resposta cristã ao fogo prometeico, agora elevado à luz espiritual que não apenas ilumina a técnica, mas transfigura a alma. Assim, Eva e Pandora simbolizam a queda, Cristo Prometeu simbolizam a chama redentora. O cristianismo integra o arquétipo, transformando a dor da queda em via de ascensão e prometendo a reintegração no reino. Jung e a psicologia dos arquétipos. Carl Gustav Jung interpretou esses mitos como expressões do inconsciente coletivo. Para ele, Prometeu representa o ego heróico, o impulso da consciência que se separa da mãe arquetípica. É a conquista da autonomia, mas também a fonte de dor, pois o ego passa a carregar a cisão entre consciente e inconsciente. Pandora é a ânima negativa, o aspecto do feminino que envolve a psique em ilusões, desejos e sofrimentos. Ela é fascinante, mas perigosa, conduzindo o homem a perder-se em ilusões. Contudo, sua função é necessária, pois sem atravessar o véu do ânima, o ego não alcança o self. A esperança no fundo da jarra é o símbolo do self, a totalidade que permanece oculta, mas sempre presente. A individuação é o processo de despertar esse fio de luz, reconciliando o ego prometeico com o self oculto sob o véu pandórico. Síntese dos arquétipos. Em todas as tradições, vemos o mesmo mistério. O fogo representa a centelha da consciência, a alma, o espírito que ilumina. O véu representa a ilusão, a dualidade, o sofrimento que recobre o mundo. Prometeu é o princípio solar, ativo, ousado, que busca a luz. Pandora é o princípio lunar, receptivo, encantador, que cobre com sombra. Ambos são necessários, pois sem fogo não há consciência e sem véu não há iniciação. O arquétipo da queda não é apenas memória de um passado mítico, mas realidade interior de cada ser humano. Cada vez que buscamos a consciência, roubamos o fogo de Prometeu. Cada vez que nos perdemos em ilusões e sofrimentos, abrimos a jarra de Pandora. Mas em cada queda também há esperança, a centelha que pode conduzir à reintegração. Conclusão ritualística. Ao contemplar o mito de Prometeu e Pandora, somos convidados a enxergar em nós mesmos a condição da alma. O fogo arde em nosso interior, mas sua luz só se eleva se atravessarmos o véu. A dor é parte da iniciação, e o sofrimento é o preço do despertar. Contudo, no fundo de toda experiência, permanece a esperança, o fio dourado que liga nossa alma ao uno. A prática da ciência divina é justamente este caminho. Reconhecer o fogo como dom, suportar a dor como iniciação, atravessar o véu como prova e reencontrar a luz como plenitude. Assim, Prometeu e Pandora deixam de ser apenas personagens míticos, se tornam espelhos da nossa jornada espiritual. O discípulo que contempla o fogo e o véu compreende que a queda não é o fim, mas o início de um caminho de retorno, em que a centelha retorna à fonte e o véu se dissolve em pura transparência.